Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Estamos aqui às 4 da manhã, o horário que a casa está dormindo, para contar para vocês aquele capítulo, aquele que você gosta tanto, sabe aquele? Aquela história que toca no seu coração, aquela história que você gosta tanto, você me pede tanto, tanto aqui nos comentários, quanto no WhatsApp conversando comigo, quanto no canal que a gente tem, aquela linha direta, quanto na rede vizinha, que é justamente a cartomante lobisomem Esmeralda. Sim, você ouviu certo. Sim, eu vou falar novamente. Esmeralda, Esmeralda, meu amor. Esmeralda, Esmeralda. Vamos conversar hoje sobre o primeiro capítulo da Esmeralda, é uma recontagem, tá bom? Peço desculpas, porque recontagem ela demora um pouquinho mais do que a própria contagem. A pessoa que me manda um e-mail alguns dias atrás, ela está disponível para me matar algumas dúvidas. A pessoa que me manda a história alguns meses atrás, nem sempre eu consigo encontrá-la para matar dúvidas, porque vão surgir dúvidas. Não é verdade? Eu faço questão de passar o melhor para vocês. Então, detalhes pequenos eu faço questão de refazer, porque vocês merecem, não é? Então, vamos começar? Bom dia para vocês que é de dia, bom dia para vocês que é de noite. Caiu de paraquedas aqui nesse canal? Seja bem-vindo. Eu sou a Débora, a sua contadora de histórias. Geralmente eu recebo histórias por e-mail. Já me passaram pelo WhatsApp, já me passaram na rede vizinha, como você quiser. Passaram pessoalmente, tá chegando, tá se aproximando um feriado prolongado, eu chego cheia de histórias. É, nesse modelo. Tenho mais uns 3, 4 vídeos para postar de histórias de coletânea. Mas vocês gostam de cartomante lobisomem, então vamos seguir a cartomante lobisomem. Combinado? Sentem-se confortavelmente então no seu sofá, na sua poltrona. Ligue então o fonezinho de ouvido, porque aqui nós temos sim uma pimentinha, nós merecemos, sim. Ha! Se tratando de Esmeralda, meu amor, tudo é possível. Uhum. Pimenta, com muita pimenta. Para quem não entende, está chegando aqui agora, essa pimenta significa que a história é picante. A história tem detalhes interessantes. A história não é feita jamais para. Enfim, vamos seguir, né? Vamos seguir. Deem a chance para a Esmeralda, combinado? Então vamos começar nesse momento contando a história que começa assim: a cartomante e o lobisomem. Coloquei no capítulo 58 para a gente seguir uma linha de raciocínio. E quem está nos contando é a Esmeralda. O sol estava alto e as temperaturas igualmente altas, acima do que poderia aguentar. Manaus existe duas estações no ano, verão e inverno. Sempre quente e úmido, o que dificulta demais a vida de quem não está acostumado. E eu nunca me acostumei, mesmo nascendo por aqui. Afinal, minha cultura cigana, nós usamos muito tecidos, mesmo naqueles momentos de roupa íntima. Nós usamos roupa íntima, um saiote, 2 saias de voal, meia de compressão 3/4, porque eu ficava muito tempo sentada fazendo os atendimentos e tinha que aguentar todo esse calor. O líder do acampamento gentilmente comprou um ar-condicionado portátil e colocava na tenda. Melhorava muito, mas não resolvia. Bem, você está chegando aqui agora. Eu sou a Esmeralda, sou cigana, cartomante desde pequena. Sou fã das ciganas antigas, as famosas
mestres na arte de aconselhamento e orientação através das cartas. Desde criança eu tenho as minhas visões, mas eu tinha medo de contar sobre elas. A fama de duas ciganas ainda vivas, lendas da leitura, chegaram até nosso acampamento. Uriel, um cigano, esteve de passagem em BH e conheceu pessoalmente a cigana Natasha e a cigana Neon. Dizem que além de suas belezas, elas são ótimas na leitura de carta. E eu as admirava. Disseram também sobre o acampamento. E eu segui os ensinamentos delas. Sim, a fama antecede as pessoas. A fama voa. Troquei desde cedo as brincadeiras pelo baralho. Deixei as brincadeiras com iguais da minha idade por horas e horas e horas de jogos de cartas para cliente. Como eu tinha apenas 10 anos, eu jogava baralho comum. Aqueles de aqueles comuns de truco de, então, aos meus 14 anos, passei a usar baralho cigano e por insistência minha, o próprio tarô, meu guia espiritual que pediu. Isso aumentou os nossos ganhos, porque eu jogava 2, 3 baralhos diferentes. Dobramos o faturamento, porém, dobrava também as minhas horas de trabalho. Aos 16 anos, conheci quem seria o meu esposo. O Jonathan era um cigano, era um amigo desde criança, era um parceiro. Cuidava da minha segurança e cuidava do nosso dinheiro. Antes que me julgue por deixar ele cuidar dos meus ganhos, eu comento que era tratada como uma rainha, nunca me faltou nada. Mesmo sendo cigana, eu tinha os meus mimos. Só deveria ter aprendido a cuidar do nosso dinheiro. Assim eu não terceirizava a outra pessoa, colocando ele em risco. Bom, num dia comum de trabalho, eu estava atendendo uma consulente antiga, cliente de anos do acampamento, e vi, durante o atendimento com ela, meu esposo sendo de arrasta para cima pelas costas, o que significava uma traição. O que eu vi sobre o futuro do meu esposo, em atendimento com outra pessoa. Pois é, não é normal. É um aviso. É uma visão importante. Contei a Jonathan e ele prometeu tomar cuidado. O acampamento cresceu com a junção de outro acampamento, com a aceitação do nosso líder. Era comum entre os romonis aceitarem outros membros, era normal. Com os nossos novos membros integrantes, uma moça em especial, com o nome de Magali, olhava para Jonathan de maneira diferente. E até aí tudo bem. Alguns acampamentos aceitam mais de uma esposa pro rapaz. Não é o nosso caso. Então, o Jonathan não se preocupava com o fato dela olhar para ele. Tratava ela bem, como todas as mulheres ali, e o trabalho é o meu sustento. E ajudo todo mundo do acampamento, tá? Então, eu quase não erro nas minhas previsões. E nem posso errar. Eu vi a morte de alguém especial na minha vida. E se eu vi a morte de alguém é porque vai acontecer. Minha mentora, do mesmo nome que eu, me mostrava constantemente Magali nas minhas visões, como se tivéssemos algo em comum. E tínhamos o Jonathan. A moça insistiu com o Jonathan, o cercava quando ele passava, insistia em assuntar com ele, causando desconforto ao meu esposo. Não éramos exatamente um casal. Éramos jurados de casamento. Vivíamos na mesma tenda, mas éramos mais amigos. Nos beijávamos, sim. Tivemos, sim. Mas éramos muito amigos. Bom,
Para mim era o suficiente. Eu amava ele. Jonathan passou então a evitar essa moça, sabendo que poderia dar problema no acampamento. Os ciganos protegem muito as mulheres e as crianças, caso aconteça algo, se é que vocês me entendam. Jonathan seria culpado se ele fizesse alguma coisa, mesmo não sendo. Um determinado dia, trabalhei até tarde, até além do horário, e quando eu cheguei na minha tenda, eu vi Magali ao lado do meu esposo, dormindo. Pessoal, eu vejo o futuro e eu sabia que tinha algo errado. Meu esposo era um homem pacato, não conversava com mulheres, sendo casado. Assim orienta a nossa cultura. Vivamos ser racionais, pensem comigo. Jonathan estava de costas para ela. Os braços dela estavam em volta dele. Ele estava de pijama e ela estava nua. Ele estava de costas, como eu disse, alheio a tudo o que acontecia. Se ela queria que eu fizesse um escândalo ao ver os dois, ficou chateada, porque eu não fiz. Eu simplesmente saí devagar da tenda e segui até a tenda onde estava a mãe dela e a chamei. Fiquei com dó da pobre senhora enquanto caminhávamos para minha tenda. Ela veio torcendo as mãos nervosamente, prevendo que algo errado tinha acontecido. Assim que chegamos à minha tenda, ela viu a sua filha dormindo ao lado de um homem casado, de um homem prometido em casamento. A pobre mãe se transformou numa onça, no sentido figurativo, tá? Tirou a sua filha do lado de Jonathan com uma certa dureza, sobre tapas e puxões nada delicados. Eu vi a própria mãe dela batendo nela. Com o escândalo de ambas, Jonathan acordou, tentando entender o que tinha acontecido. E aos gritos de ambas, todo o acampamento acordou e veio ver o que estava acontecendo. A moça me olhou nos olhos e disse: se esse homem não for meu, ele não será de mais ninguém. Ela disse com os olhos cheios de ódio, e eu senti um arrepio percorrer meu corpo. O mal-estar imediatamente me acometeu. As velas acesas do lado da cama se apagaram, mesmo sem haver vento algum. Jonathan parecia alheio a tudo. Era como se ele estivesse bebido algo forte, que o fez não acordar enquanto Magali deitava na cama. Juntando as informações, chegamos à conclusão de que foi a armação de Magali. Ainda não sabíamos o motivo. Depois da explicação, a situação da moça em nossa cama, meu esposo me abraçou e dormiu. No dia seguinte, foi a sua derrocada. Ele acordou indisposto, sem forças, sem ânimo, com muita ânsia de vômito. Nós o levamos ao hospital pela manhã e à tarde chegou a notícia de que ele havia desvivido. O diagnóstico dele era morte súbita. Jonathan havia partido. O meu Jonathan tinha voltado para o espaço. O meu Jonathan foi embora. Não tínhamos filhos, mesmo não evitando, não fomos agraciados com essa bênção. Foram 5 anos casados, dos quais reparti a minha vida com um homem incrível, que além de esposo, era o meu grande amigo. Vesti negro no coração e mergulhei no trabalho, evitando até mesmo as reuniões do acampamento. Não, eu não queria que ninguém sentisse pena de mim. Não queria ser a coitada. Não queria ser a viúva abandonada. Eu não precisava da dó de ninguém. Mas, mais que isso, eu não queria nem ver a Magali. Atendi as pessoas por mais de 14 horas por dia,
5 dias na semana. Eu me permitia folgar apenas no dia do meu aniversário, no aniversário de morte de Jonathan, o que era justamente aquele dia. E como era de costume, eu acordei cedo, tomei um café com uma cigana anciã, coisa que eu fazia todos os dias, sabe? E saí do acampamento. Passei na floricultura e fui visitar o túmulo de Jonathan. Entrei no cemitério, cumprimentei o porteiro que já me conhecia, e assim que eu me aproximei do túmulo, comecei a conversar com Jonathan, como se ele estivesse ali. Passei o dia conversando com ele e segui então para o acampamento só à noite. Às 21 horas eu já estava no acampamento. Entrei direto para minha tenda. Eu estava curtindo o meu luto. Ainda estava recente, né? Jonathan é um grande amigo. Eu fiquei perdida com a partida dele. Fui eu quem pedi para que nos casássemos. Afinal, eu confiava nele. E isso era amor. Me permitia, um dia no ano, meu luto. O sol estava nascendo quando eu terminei meu café e segui para a tenda de atendimentos. Teria cliente logo cedo. Adorava o meu trabalho, assim, além de ajudar pessoas, eu esquecia da minha dor. Aqui só as crianças não trabalham. As mulheres trabalham dentro do acampamento, cuidando das roupas, que aliás vendiam, atendendo com leituras de sorte, fazendo artesanato também, vendidos no acampamento. Nós cuidamos de serviço de casa e os homens trabalham em escritórios e trabalhos braçais, como construções, pequenos ou grandes manutenções, como motorista de carga, enfim. Seja como for, todos nós nos ajudamos. Não é um sistema socialismo, e sim um cooperativismo. Sendo assim, juntos nos ajudamos, nos mantemos, nos erguemos e reerguemos. Somos ciganos. A maioria dos ciganos vivem em motorhome ou trailer, o que dava um pouquinho mais de segurança, por ter uma porta fechada à chave. Mas ainda assim haviam tendas como a minha, na qual dormia e a outra eu atendia. Somos um povo itinerante, porém organizado. Estávamos vivendo em Manaus há alguns anos devido a um grande índice de trabalho disponível, tanto para nós, mulheres, quanto para homens. Vocês entenderiam um pouquinho mais sobre o nosso povo romani conforme eu vou escrevendo a história. Assim que eu sentei na mesa para atender, já haviam 2 clientes esperando. Não julgo. Só quem sofre sabe o quanto é ruim esperar ajuda. Só quem sofre sabe o quanto o tempo para. E eu os atendia com todo o meu coração. Mesmo tendo a minha própria dor, eu atendia e ajudava a aliviar a dor do próximo. Atendi um, e assim que terminei chegaram mais consulentes. Aquele dia foi corrido. Pedi água e café às meninas que nos ajudavam e segui o dia sem nenhum alimento. À noite, quando terminei, a anciã já havia me trago um caldo de feijão que encheu meu estômago de satisfação. Estava uma delícia. Saí da tenda de atendimento, seguindo entre as tendas do motorhome, até a minha tenda casa. Era um caminho que fazia praticamente o tempo todo, e eu conhecia muito bem. O chão do acampamento era de grama mais fácil de cuidar e mais fácil absorção caso chovesse. E chovia, hein? Ô cidade que chove! Passei pela tenda de comida aspirando o cheiro delicioso dos assados e ouvindo as mulheres lavando a louça suja da janta, que tinha acontecido ali, minutos antes. Assim que eu passei pelo trailer da família Soares,
Senti cheiro de doce caseiro. Eles tinham 3 crianças pequenas. Era comum sentir cheiro de doces por ali. Comida caseira, cheirinho de carinho, cheirinho de família. Meu coração encheu de ternura. Continuei caminhando e cheguei à tenda do líder, que estava acesa, indicando que ele estaria acordado, e pelo cheiro do charuto, ele estava em um momento pensativo. Será que teríamos problemas? Pensei. Não sei. O líder sempre ficava acordado até tarde, quando tinha previsões no ar. Segui os meus passos, calculando até a minha tenda, que ficava bem no centro do acampamento. Bem ao centro. Eu morava sozinha, então era mais protegido para mim ficar ao centro. Quando eu entrei na minha tenda, o cheiro era o mesmo, o silêncio era o mesmo, não tinha novidade nenhuma. O que me movia era justamente ajudar as pessoas, com a leitura de cartas, com a leitura de tarô, com os meus atendimentos. Isso me distraía bastante. Meus atendimentos me faziam viva, mas eu precisava descansar, porque os atendimentos trabalhavam muito com a minha energia. E a minha energia nesse momento estava escassa. Fiz a minha higiene e deitei para dormir. Apesar de sem energia e o corpo e mente cansado, o sono não vinha. Ouvi quando os ciganos passaram na frente da minha tenda para se dirigirem aos seus descansos dos justos, em suas tendas. Ouvi as corujas do lado de fora. Ouvi quando o ancião saiu e chegou novamente à sua tenda, e mesmo assim eu não conseguia dormir. Ouvi um cachorro andando do lado de fora da minha tenda e me assustei. Ninguém no acampamento tinha cachorros. Não, eu não tenho medo de cachorros, calma, mas ele poderia estar ali com outros cães. O que isso sim seria um problema. O cachorro rodeou a minha tenda, cheirando embaixo do tecido. Que atrevido, pensei. Eu já estava sem sono, apesar de bem cansada. Então eu fiquei acompanhando com o meu olhar o movimento daquele cão do lado de fora. O curioso cão cheirando a minha tenda. Notei o cheiro de sândalo e almíscar. Imaginei que mais alguém estaria junto com o cachorro. Quando uma lanterna apontou o cachorro, eu vi a sombra dele e gelei. O que eu achei ser apenas um cachorro de rua era, na verdade, do tamanho de um urso. Devagar, estiquei a mão e peguei a adaga que ficava embaixo do meu colchão. Tendo-a em mãos, me senti mais segura. Assim que o vigia do acampamento se aproximou, um invasor de 4 patas sumiu na noite. Algumas horas depois que eu adormeci. No dia seguinte acordei cedo, tomei meu café e, adivinha? Segui para meus atendimentos. Ana cuidava da agenda de todas as meninas que atendiam, inclusive da minha agenda. Nossas agendas estavam sempre cheias, graças a Deus. Além das obrigações, depois do atendimento, quem acha que os atendimentos consistem apenas em darmos nossos pitacos na vida dos outros, se engana. Depois dos atendimentos, temos que cuidar dos pedidos de clientes. Atrás do acampamento, ao lado do tanque, temos um altar preparado, onde fazemos um pedido de clientes. Sentada em minha cadeira, almofadada por conta de longas horas que passava ali, esperei o cliente ou a cliente entrar. Essa seria a primeira vez que eu atenderia. Estava acendendo um incenso para abertura de caminhos, pedindo ao elevado que fosse mais um atendimento de qualidade, que eu conseguisse atender esse cliente com maestria. Quando os cristais da cortina tocaram, anunciando a chegada de alguém. Levantei os olhos e abri um sorriso automaticamente, pela visão que eu tive. Entrava em minha humilde tenda amarela um lindo homem
de cabelos escuros e olhos, naquele momento, cinzas, pele bronzeada, um sorriso farto. Eu pisquei várias vezes para ter certeza de que era um consulente. Minha visão parou naquela réplica perfeita de um anjo. Um anjo que me causava arrepios. Imediatamente, eu segurei a minha aliança de casamento e eu girava nervosamente ela no dedo. Ele caminhou pelo tapete pérsia que eu tinha ganhado de uma cliente e então eu vi a camisa de seda negra com leves riscas de giz da mesma cor e a calça socialmente negra. Ai, meu Deus, pois é. Ele sentou na cadeira à minha frente e o ambiente se inundou com o seu perfume. Olá, disse ele, me retirando do meu próprio mundinho, cheio de pensamentos, agora incluindo aquele homem. Sou Samuel. Temos horário marcado para agora, disse ele, de maneira educada. Seja bem-vindo, eu sou Esmeralda, fique à vontade. Eu disse, ainda fazendo o possível para parar de tremer. Ele me olhava nos olhos como um predador quando disse: Esmeralda? Disse ele pensativo, analisando cada respiração minha, cada batimento cardíaco. Juro que vi seus olhos ficando ainda mais escuros quando disse: Seu nome combina muito bem com os seus olhos verdes. Finalizou ele, me olhando fixamente nos olhos. Sim. E isso foi tudo que eu consegui dizer para ele naquele momento. Senti meu rosto corar. Joguei o carteado, embaralhei as cartas com habilidade e acendi um incenso de mirra, de propósito. Abri o carteado e pedi para ele cortar as cartas. Significava mudar o baralho de um lugar para outro de acordo com a sua vontade. Faz toda a diferença quando você faz uma leitura. Ele cortou o baralho 1, 2 vezes, juntou todos e olhou as cartas. E eu sorri, esperando terminar para começar a leitura. Lendo a sua sorte, Sr. Samuel, eu disse olhando as cartas e ouvi uma vozinha chamando: Só Samuel, por favor. Ergui os olhos e vi ainda com um olhar predador sobre mim. Sorri e respondi: Ok, Samuel, vejo aqui uma dúvida na sua vida. Disse olhando o rosto de Samuel, que estava fixo no meu rosto. Sequer olhava para o baralho, e continuei, jogando as cartas mais uma vez, e eu disse: Vi uma mulher no seu caminho, de coração bom, muita sabedoria. Abri mais 2 cartas e disse: Se tem um segredo que pode custar a sua vida. E ele permaneceu em silêncio, imóvel. Senti seu desconforto. Abri mais 2 cartas e disse: Essa moça corre perigo, viu? Parece que você está em uma guerra interna, mas a solução parece fácil. Então não faz sentido. Eu disse, deixando no ar. Na verdade, eu estava jogando mais para mim do que para ele, já que ele não estava prestando atenção em nada. Eu achava isso. Até ouvi a voz dele dizer: Faz todo sentido. Ele disse, olhando para o baralho exposto ali, como se ele também soubesse ler as cartas. Recolhi o carteado a fim de embaralhar novamente. Samuel estava calado, olhando meus movimentos, como se estivesse estudando cada pedacinho meu. Embaralhei novamente
Ele cortou novamente e eu vi um lobo. Quem entende de baralho sabe que não existe uma carta chamada lobo. Existe uma carta chamada urso, uma carta chamada cachorro e uma carta chamada raposa. Mas durante o jogo, com algumas cartas dispostas, eu tive a visão de um lobo. Para vocês entenderem melhor. Eu vi exatamente um lobo amarelo. E eu não disse nada. Embaralhei novamente e mais uma vez eu tive a visão do lobo. Mas eu sou teimosa, quem me conhece sabe. E eu embaralhei pela terceira vez, mesmo sem poder. Samuel, vendo a minha feição discordante, ele disse: Algum problema? Sim, eu estou vendo um lobo no seu jogo. Ele sorriu e entendeu algo que eu ainda não havia entendido. Então eu abri mais duas cartas e disse: Sua leitura está diferente de todas. Sendo assim, eu farei diferente. Vamos fazer o seguinte: você tem alguma pergunta para me fazer? Sim. Você consegue ver se a mulher vai me acertar do jeito que eu sou? Perguntou Samuel. E eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Como alguém não aceitaria uma réplica de anjo dessa, uma réplica viril de homem, no auge da masculinidade, cheio de vitalidade? Era impossível responder essa pergunta sem ficar constrangida. Era impossível responder essa pergunta sem mostrar o meu. Abri o carteado e respondi exatamente o que eu via. Se ela sobreviver ao ataque, ela vai sim acertar você. Sorte é dela. Eu disse, brincando com ele. Mas na realidade eu falei muito sério, pelo menos pro meu coração. Ele sorriu em resposta e me perdi no atendimento, olhando aquele rapaz bem à minha frente. Aquele sorriso, eu estava encantada com aquele modelo incrível de homem, e ele parecia nem notar, pelo menos foi muito discreto. Ele só disse: E isso vai demorar? Digo, para ela me aceitar? Perguntou ele. Não, será rápido, eu disse e vi o alívio em seu rosto. Meu pensamento foi de indignação. Não era possível que aquele Adonis, com o corpo perfeitamente definido, mesmo com roupa social, ficava aparente, ficava nítido, os seus músculos desenvolvidos. Qualquer mulher em sã consciência gostaria de se jogar sobre ele, rasgando aquela roupa cara que ele vestia. Eu ri nervosamente, o que fez com que ele perguntasse sorrindo: Por que você está rindo? Parei de olhar o Sataru e o encarei. Achei que fosse mais fácil relacionamentos. Achei que as pessoas baseassem em sentimentos, em química de relacionamento. Mas, por mais tímida que a pessoa seja, cedo ou tarde, ela se aproximaria de você. Afinal, você não é um homem de se descartar. Caros ouvintes, depois que eu falei a frase inteira, eu me arrependi. Meu rosto queimou. O que eu estava pensando? Ele é um cliente. Mas ele sorriu em resposta. É, fazendo-me sentir uma tonta. Baixei a cabeça, abri o carteado, separei algumas cartas. Ela está próxima, não se preocupe. Será mais fácil fazer ambos se reencontrarem nessa vida. E os olhos dele se encheram de lágrimas. Obrigada, Esmeralda. Espero que seu esposo valorize você.
disse ele. Olhei imediatamente para minha aliança e meu dedo. Fiquei pensativa. Estava na hora de seguir em frente, de tirar a aliança e me jogar na vida. Segurei a aliança e comecei a girar novamente no dedo. Enquanto eu estava quase saindo, senti um pânico. Uma sensação de solidão me acometeu e a recoloquei no dedo. Sou viúva, Samuel. Sou viúva há 1 ano. Eu sinto muito, disse ele com um olhar pesaroso. Eu sorri. Não sinta, está tudo bem. Me senti muito à vontade conversando com você, Esmeralda. Podemos marcar de comermos um lanche qualquer dia? Disse Samuel. Eu já ia protestar, mas não deu tempo. Enquanto ele disse: Pode ser à tarde, se quiser. Assim você está segura à noite. Eu sorri, achei engraçado ele preocupado com a minha segurança. E respondi: Pode ser. Sorri, achando que ele marcaria para ali alguns dias. Quando ele disse: Passo aqui às 13 e sairemos. Olhei pro relógio, faltava 3 horas. Confirmei com a cabeça. Samuel deixou o valor da consulta sobre a mesa e seguiu com um grande sorriso. Te busco às 13. Se virou e saiu. Jonathan foi meu primeiro namorado, ouvintes, e até então meu único homem, o homem da minha vida, de toda uma vida jovem. Agora eu tinha um encontro com outro homem, um belo homem, um exemplar de virilidade e masculinidade, mas mesmo assim, outro homem. Não era Jonathan. Enquanto eu pensava no encontro que aceitei, sem conhecer a pessoa, entrou mais um cliente, e assim passou o tempo, chegando às 13 horas. Samuel entrou em minha tenda assim que o cliente saiu. Vamos? Ele estava lindo, perfumado, estava sorrindo, animado e entendi que eu tinha realmente um encontro. Mas aonde será que estava a moça da carta que eu vi para ele? Cadê a moça linda? Por que ele estava me chamando para sair e não procurando por ela? Bom, ele me segurou delicadamente em meu cotovelo e seguimos até a rua próxima à tenda. Ele deu a volta em um carro da Volvo e com um toque na chave o carro se abriu. Entre, por favor, ele disse e eu entrei, me acomodando no banco do passageiro. Quer um lanche ou prefere comida de verdade? Ele perguntou e eu respondi. Prefiro o que você quiser. Disse meio sem jeito. Gosta de saladas ou carnes? Ele perguntou, tentando decidir o rumo que tomaria. Gosto de tudo, mas eu prefiro carne. Vamos então a um lugar que eu conheço, próximo daqui. Ele ligou o carro e seguimos pelas ruas da cidade. Eu me mantive tensa, calada e em silêncio no banco do passageiro. Ele sorria às vezes, mas respeitou o meu silêncio. Estacionou em uma churrascaria e descemos. Assim que entramos, ele escolheu uma mesa mais reservada e eu agradeci em pensamento. Ele pediu as bebidas e iniciamos uma conversa. Obrigado pelo atendimento. Realmente fez muito sentido. Já estava sem esperanças na vida. Disse ele. Que bom que eu pude ajudar. Respondi sem graça. Sim, Esmeralda. Você não imagina o quanto você me ajudou. Disse ele com voz aveludada. Ele interrompeu porque o garçom acenou. Senhor Samuel, como vai? Em que posso ajudar? Traga, por favor, mais 2 sucos daquele, respondeu Samuel,
e o garçom saiu para buscar. Você o conhece? Sim, eu o contratei. Você trabalha com recrutamento de pessoas? Sim, trabalho. Se possível, eu gostaria do seu telefone, porque eu ajudo muitas pessoas que procuram emprego. Eu disse num ímpeto, gente, juro. Realmente eu queria ajudar alguns consulentes. Não sabia quanto eu estaria novamente com aquele homem lindo. Tinha que aproveitar a oportunidade daquele momento e pedir ajuda pelos que me procuravam. A partir daí, me faltaram palavras, porque afinal de contas, era um encontro e não uma entrevista de trabalho. Enquanto Samuel me olhava nos olhos, esperando eu completar a frase, mas as palavras sumiram. Eu aspirei o ar com dificuldade e ainda por cima senti o perfume daquele homem. Olhei a boca dele se abrindo num sorriso magnético. Ele colocou as mãos no bolso da calça e pegou um cartão. Anotou o seu número à caneta e do outro lado e me entregou. Aqui está. Esse aqui atrás é o meu número pessoal, para você falar comigo, disse Samuel, me entregando o cartão de visita no qual ele fez questão de colocar o número pessoal. E nesse, você vai falar comigo, disse ele mostrando o número em que colocou a caneta. Samuel me olhou nos olhos e disse, promete que vai me ligar? Claro, agradeço muito. Peguei o pequeno papel e senti os nossos dedos se tocarem. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Guardei minha bolsa sob o olhar de Samuel. Quando terminei, ele disse, posso perguntar uma coisa? Claro, o que foi? Você tem namorado? Ele perguntou, me olhando como se fosse um lobo, em volta de sua presa. Paralisei diante da pergunta porque eu não havia me preparado para responder. Tinha muita coisa que envolvia essa pergunta. Eu havia aceitado aquele encontro porque ele era um homem muito bonito e misterioso para mim. Não conseguia ver além de seus olhos. A sua postura firme me deixava confusa. Aspirei mais uma vez o ar com o perfume daquele homem, coloquei uma mecha de cabelo atrás da orelha, ganhando tempo para responder. Samuel me olhava fixamente esperando a resposta, como se fosse apenas um jogo de xadrez. Enquanto a confusão mental que eu vivia estava estampada em meu semblante. Ele precisava saber. Respirei fundo e disse: Samuel, meu primeiro marido foi o único homem que eu tive na vida. Respirei fundo, senti meu peito queimar, lembrando do homem que me tratava muito bem, com muito carinho. E silenciei. Samuel ainda permanecia na mesma posição de caçador. Mas disse: Que lindo isso, Esmeralda. Mas ele se foi, estou certo? Disse Samuel, mostrando que a aliança que estava nervosamente girando no meu dedo não era mais necessária. E se foi, já faz tempo, correto? Completou Samuel. Sim, você tem razão. Respondi olhando para minha aliança. Respirei fundo e disse: Assim que eu encontrar alguém, se encontrar alguém, eu me calei, olhando a minha aliança. Samuel soltou o talher e colocou a mão que segurava sobre a minha mão, em sinal de apoio. Nesse momento, meu corpo foi invadido por eletricidade. Era fora do normal o que o toque daquele homem fazia no meu corpo. Cheguei a revirar os olhos como se eu tivesse um orgasmo. Em segundos eu vi a minha intimidade com aquele homem em uma visão. Ele estava nu, sentado em algo confortável enquanto eu estava sobre ele, cavalgando como se fosse um cavalo. Enlouquecida. Foi segundos. Meu Deus, eu deveria estar ficando louca.
Ele tinha uma mulher para aparecer na vida dele. O que eu estava pensando? Assim que levantei os olhos, eu vi Samuel, com os olhos escuros, sombrios, me olhando como se eu fosse a presa. E eu comecei a entender que eu realmente era. Mais um arrepio escandaloso subiu as minhas costas, fazendo eu gemer no canto da boca, enquanto as minhas unhas se cravavam na mesa. E ele disse: Continue. Foi um sussurro de voz. Pensei rápido, lembrei do assunto e continuei a falar. Quando eu estiver pronta para uma nova relação, eu tiro a minha aliança. Eu falei, mas foi num ímpeto, mostrando o tanto que eu estava abalada. Porém, se não fosse assim, a frase não sairia. O suco chegou e eu tomei a bebida num gole só. Eu queria mudar de assunto. Queria voltar para minha bolha de proteção, onde eu era a viúva. E ponto. Aonde conheceu a moça das cartas? Perguntei, mudando de assunto, mesmo que infligisse as minhas próprias regras sobre perguntas pessoais. Afinal, quanto mais a cigana pergunta, menos revelações ela dará, concordam? Mas Samuel respondeu: Eu a conheci enquanto eu corria. Ah, que legal, ela corre junto com você? Perguntei e ele sorriu. Não, ela trabalha muito. Ah, então você corre em volta da casa dela? Sim, disse ele resoluto. Ah, ela é uma mulher de muita sorte, respondi. E Samuel deu uma piscadela enquanto bebia um pouco do seu suco. Olhei no relógio. Eram 15 horas e eu nem vi a hora passar. Já havia notado que a hora passava muito rápido próximo àquele homem, e eu precisava voltar para o acampamento. Vendo que eu fiquei tensa, Samuel disse: Aceita um café? Assim, encerramos a nossa refeição. Ele me lançou um sorriso convidativo e eu não resisti ao convite a um café. Aceito sim, mais rápido porque eu tenho que seguir. Samuel levantou os braços, enlaçou os dedos. Num gesto rápido, o garçom fez o pedido dele em menos de 30 segundos. Chegaram 2 xícaras brancas, cheias de café. Tomamos o café, seguimos para o acampamento cigano. Assim que chegamos, agradeci imensamente pelo almoço e saí do carro praticamente correndo até minha tenda. E como eu imaginava, a tenda estava cheia de consulentes. Sentei na minha cadeira e iniciei os atendimentos. Naquela tarde, um a um dos consulentes foram atendidos com atenção e carinho. Eu dou o meu melhor para cada atendimento. Aquele dia estava igual a muitos outros que tive, mas estava diferente. Eu estava com a sensação de renovação no ar. Senti um conforto invadir meu ser. Achei que fosse pelos atendimentos que se desenvolveram ali na minha mesa. Às 20 horas eu já tinha terminado todos os atendimentos e feito inclusive as minhas obrigações no terreiro. Era dia de comemoração no acampamento. Uma das moças anunciou o noivado com um primo que morava em outro acampamento. Sim, é normal casarmos entre primos pela aproximação da convivência diária. Para nossa cultura, para manter a cultura, não é jogo. Antes de julgar, a gente tem que conhecer um pouquinho mais a história, como em si. Os reis casavam entre primos para manter a dinastia. Enfim, estava caminhando em direção à minha tenda. Estava muito cansada e distraída, pensando no almoço daquele dia. Passava pelos corredores estreitos que caminhavam entre as tendas. Ali não passavam carros, só pessoas, por serem bem estreitos. Segui com os pensamentos em Samuel. Estava distraída quando uma mão me segurou pelo braço, me puxando bruscamente a um canto do acampamento. Demorei para me recuperar do susto, quando um homem se aproximou do meu rosto e disse: Oi, delícia. Imediatamente reconheci.
ele, como o vigia do cemitério. Senti o cheiro de álcool dele. Ele continuou: Eu te vi no restaurante com o engomadinho. O que ele tem que eu não tenho? O homem disse. Aquele homem estava ali, entre as tendas, no escuro. Estava com um olhar colérico e me puxava pelo braço. Estava me machucando. E eu respondi: Educação. Ele tem educação. Quase num sussurro, mas o rapaz ouviu. E automaticamente senti meu rosto queimar pelo tapa que eu levei. Ele então se aproximou do meu ouvido e disse: Olha só, eu até te cantaria, te levaria para jantar, te daria esses buquezinhos de rosa, mas o problema é que você está sem sorte e eu estou sem tempo. Então, vamos direto ao finalmente. Ele aproveitou que passávamos em um trailer e encostou as minhas costas contra aquele metal endurecido, me deixando sem chances de correr. Eu me debatia, eu gritava, mas ninguém me ouvia. Estavam todos no noivado. O som da música cigana estava alto. Então, ele aproveitou e ergueu a minha saia. Por mais que eu lutasse contra, ele era mais forte. Ele colocou o meu rosto bem encostado no metal gelado do trailer e rasgou a minha lingerie. Enquanto ele falava a palavra de baixo escalão. Eu não vou nem colocar aqui. Ele baixou suas calças, indo parar no chão. Eu ouvi o barulho do cinto dele contra o chão. Eu estava perdida. Não sabia o que fazer, então eu levei meu pensamento a Deus naquele momento, pedindo ajuda quando eu ouvi um rosnado alto. Olhei na direção e vi uma sombra alta se aproximando pela direita. Foi tudo muito rápido, foi fração de segundos. Um animal se aproximou, pegou o porteiro do cemitério pela camisa e o arremessou contra o trailer. Escutei o barulho de osso quebrando e automaticamente o pescoço dele afundou. Imediatamente ele caiu sem vida no chão. Olhei para o meu salvador e me deparei com um lindo lobo marrom, de olhos brilhantes, e por um instante eu achei que seria a próxima vítima. Por um instante eu achei que seria atacada ali mesmo por um lobo. Por um instante eu achei que eu tinha me livrado de um predador e caído nas garras de outro. Foi então que eu caí de joelhos na frente do lobo aos prantos. E eu escutei: Não vou te machucar, disse uma voz grossa. Abri os olhos e vi o lobo pegando o porteiro pelo pé, aquele corpo inerte dali, e levou. Eu não consegui sair do lugar, parecia que eu estava colada no chão. Não sei quanto tempo se passou, mas não conseguia sair dali. Ainda no chão, um dos vigias ouviu a fera e veio até mim. Esmeralda, o que houve? Na minha mente eu gritava, mas meu físico se manteve calado. Eu não poderia contar o que aconteceu. Ele nem acreditaria, né? Eu tinha quase sido vítima de um abuso e um lobo me salvou. Um lobo falante. Ele riria, com certeza. Eu acho que eu tô cansada. Que nada. Vamos lá pro noivado, vem. Tem uma roda de dança. Você vai te fazer bem, disse o vigia. Eu tô realmente cansada, eu preciso dormir. Ele me acompanhou até minha tenda, me deixou sozinha. Eu entrei novamente e entrei em pânico. Resolvi, então, ligar para Samuel. Peguei o telefone, disquei, e tocou muitas vezes e caiu na caixa postal. Decidi então que me trocaria e seguiria para o noivado, mesmo sem espírito de festa. Pelo menos eu não ficaria sozinha. Mudei de roupa rápido, coloquei a minha roupa verde favorita, com saia sobreposta feita de moedas,
que fazia um barulhinho de metais quando movimentava. Assim que me aproximei da roda de dança, ela se abriu, fazendo com que eu entrasse, e eu me entreguei à dança. Sim, eu estava cansada, mas fazer o quê? Eu não queria ficar sozinha. O acampamento inteiro estava lá dentro, não adiantava nada a minha tenda ficar na beirada, sendo que eu não estaria com alguém. É nossa cultura ciganas dançarem em volta da fogueira. Naqueles eventos, as mulheres ali dançando naquele momento, eu me soltei, esquecendo de tudo que eu passei nos últimos minutos, me entregando à dança cigana, que tocava tão lindamente pelo acampamento. Me entreguei de corpo e alma naqueles acordes que eu conhecia tão bem. E foram passos em volta do fogo, rodando e dançando com o vento das minhas saias, quase tocando as chamas da fogueira. E o povo cigano aplaudindo. Eram as 12 dançarinas e aos poucos elas foram parando, uma a uma, e ficaram só duas, adivinhem, Magali e eu. Ah, sempre ela. Depois que Jonathan morreu, eu evitava em áreas comuns, em horários de refeições, justamente para evitar aquela mulher. Porém, na dança, naquele momento, não foi diferente. Ela sempre se aproximava e eu saía. Ela se aproximava e eu saía. Seguia em outra direção. Mas ela vinha atrás. Fechei os olhos, me concentrando apenas na dança, me energizando pelos simples atos de dançar em volta do fogo, de me entregar à minha cultura cigana. Quando finalmente uma sentou e eu fiquei mais meia hora ali, até que a banda parou de tocar. Muitos aplausos para a banda e um ancião me trouxe um copo de suco. Eu virei em um gole só. Cumprimentei os noivos, os abençoei e antes de sair da festa olhei ao redor. A festa geralmente acontecia num gramado que pertencia à prefeitura. Ficava ao fundo do acampamento. A poucos passos tinha uma mata fechada que também pertencia à prefeitura. A lua estava linda, iluminando o topo das árvores, e o campo maravilhoso, e um lobo estava ali bem próximo ao acampamento. Sim, um lobo, o meu salvador. Meus olhos se fixaram nele e os deles em mim. Era inebriante olhar para o lobo. Ele se virou e saiu rumo à floresta. Decidi que naquele momento eu precisava de um trailer. Não dormiria mais em tendas. Era perigoso, já que um lobo estava rondando por ali. A rotina do acampamento começava às 5 horas da manhã com Alda levantando e fazendo café de todos. Às 5 da manhã em ponto, comecei a ouvir barulhos dela na cozinha e fui lá. Quando ela me viu, ela disse: Minha Nossa Senhora de Guadalupe, o que você faz acordada nesse horário, menina? Disse Alda, uma das anciãs do acampamento. Ela cuidava de praticamente todas as refeições. Um anjo. Eu sorri e respondi: Acordei com fome. Ela enxugou as mãos num avental de jeans que ela usava, colocou a mão na minha testa para ver se eu estava com febre. E eu ri. Essa era a mesma Alda de sempre. Você tá pálida, menina? O que houve? Acho que eu não dormi bem à noite. Respondi, evitando comentar detalhes. Por que eu não dormi à noite? Afinal de contas, um homem tentou me atacar e um lobo falante me salvou. Alda me estendeu um café e alguns petit fours. Tomei o café e segui para a tenda de atendimento organizar minha mesa. Aspirei todos os tapetes, aspirei tudo que eu podia, a tenda, inclusive a entrada, jogando aromatizante, deu a sensação de limpeza. E ao terminar, estava junto com os meus cristais, olhei satisfeita, e o cantinho de atendimento. Às 8 da manhã chegou o primeiro cliente do dia. Seguimos com os atendimentos até às 10.
Ana entrou na tenda, me olhando nos olhos e então soube que ela precisava me dizer algo, terminando com o cliente. E antes de entrar o próximo, Ana veio ter comigo, com um buquê de flores na mão e um champanhe na outra. Esmeralda, chegaram para você, disse ela com meio sorriso no rosto. Tem bilhete. Ana entregou para mim e saiu. Ana era uma das filhas de Alda, ou seja, era uma irmã de criação. A partir de agora chamarei ela de irmã Ana ou Ana, tanto faz. Uma jovem linda, cabelos negros compridos, cacheados, só na ponta alta. Esguia, com olhos negros e pele branca. Ana era quem cuidava das nossas agendas, minha e de mais 12 ciganas. E Ivo era o seu esposo, filho do ancião. Ele que cuidava do nosso dinheiro depois da morte do meu esposo Jonathan. Bom, eu abri o bilhete e estava escrito: Esmeralda, adorei o almoço de ontem. Espero que me perdoe por não atender o telefone. Eu estava dormindo. Posso me redimir? Assinado S.A. O recado estava escrito em caneta azul e letra masculina. O papel cheirava a almíscar. Chamei Ana e a vi chegando com um vaso com água para colocar as flores. Agradeci. Antes de atender o próximo consulente, peguei o celular, puxei o número e disquei. Ana estava mais uma vez à minha frente, em silêncio, já me mostrando que eu teria folga às 12 horas. Ela lia pensamento, né? Só podia. Olhei nos olhos dela, dei uma piscadinha e alguém atendeu o telefone. Esmeralda. Oi, Samuel, bom dia. Obrigado pelas flores. Que bom que gostou. Pode almoçar comigo? Perguntou ele com a sua voz grave, invadindo o ambiente. Assim eu vou me acostumar com os almoços, eu disse rindo. Não veio nenhuma desculpa para falar não naquele momento. E ele disse: essa é a minha intenção. Espero que se acostume com a minha companhia. Passo aí meio-dia, disse ele, antes de finalizar a ligação. Beijo. E desligou. E foi assim que tudo começou. Uma insistência dele, um carinho aqui, um bilhetinho ali. E quando mais eu vi, ele estava dentro do meu coração. Ao meio-dia, Samuel entrou na minha tenda e saímos rumo a outro restaurante. Assim que entramos, eu disse: por que estamos aqui? Perguntei mais para mim do que para ele. Eu vi nas cartas que você teria uma moça para encontrar. Não perca tempo comigo. Ele sorriu. Sentamos, pedimos a refeição. E enfim ele disse: Esmeralda, tempo que gostamos de perder não é tempo perdido. Samuel, você é um homem lindo, você é um homem incrível, mas eu não quero compromisso. Ele sorriu mais uma vez, levando o suco na boca. Ele se manteve em silêncio, me deixando desconfortável com o assunto que eu queria tratar. Samuel, eu disse e ele me olhou nos olhos. Esmeralda, promete que vai procurar a moça das cartas? Eu não preciso, disse ele tocando minha mão. E por segundos eu senti aquele homem próximo a mim, sem roupa, cheirando sândalo e almíscar. Consegui sentir inclusive os pelos do rosto dele, roçando no meu peito. Samuel mordeu os lábios e eu me peguei olhando para o seu peito, mesmo sem sobre a camisa. Eu deveria estar ficando louca, mas eu queria. Queimava por aquele homem. Ele me viu quando lambi os lábios intimamente. Esmeralda, por que você está com medo? Eu estava ofegante. Precisei de um gole de suco e
Dos segundos depois, puxando o ar pelos pulmões, eu respondi: Eu não tô com medo de você. Respondi, lutando contra meu corpo. Era como se eu estivesse no meio de um orgasmo. Não consigo explicar melhor que isso, ouvintes. Eu tô com medo de mim, eu disse, em voz embargada, quase chegando ao ápice de um orgasmo avassalador. E nós estávamos no restaurante. Enquanto ele me olhava, eu senti tudo isso. Os olhos dele faiscavam negros, os lábios se abriram e ele disse ao garçom: Pode embrulhar a comida, por favor. O quê? Eu disse assustada, ainda, com a sensação se formando em minha barriga. E ele continuou: Vamos para outro lugar. Impossível ficarmos aqui. Disse ele com voz erótica. Não, eu sussurrei. Por favor, não. Se não formos, você vai passar vergonha aqui mesmo. Disse ele, abrindo meio sorriso. Mas eu tô com medo. Eu estarei com você, disse ele. O garçom trouxe a comida e saímos em direção ao carro. Assim que ele sentou atrás do volante, eu vi a sua ereção completa. Engoli seco. Fechei os olhos. Sabia que me machucaria, não só emocionalmente como fisicamente. Ele nos levou de carro até um portão grande e branco que se abriu com um toque do controle, que estava no quebra-sol. Entramos e ele seguiu em algumas casas, parando na frente de uma casa azul, à direita de quem entra. Entrou na garagem, fechou o portão e saiu do carro. Eu paralisei. Não sabia como reagir. A porta do meu lado se abriu. Fiquei bem próximo à ereção dele latente. Ele ainda estava de roupa. Me puxou delicadamente pela mão e eu saí do carro. Por que estamos aqui, Samuel? Ele sorriu, me tocou no braço e imediatamente senti como se alguém me tocasse minha pele sensível, lá embaixo. Eu estremeci. Como você faz isso? Perguntei para ele. Você faz o mesmo comigo, disse ele, me puxando mais próximo, me beijando com delicadeza. Ele apertou o braço e eu senti um membro dele pressionando contra mim. Samuel, você não cabe em mim, eu disse baixinho e ele urrou. Sim, ele urrou. Eis-me, por favor, só sua voz me deixa louco. Ele pegou a minha mão e colocou sobre a sua ereção, como se precisasse. A calça já fazia muito bem o papel de me avisar. Ela estava protuberante o suficiente para vermos sobre a calça. Samuel me beijou, agora com um pouquinho mais de sede. Escorregou as mãos para minha bunda, puxando contra ele. Ele me beijava o pescoço e me lambia. Ele me subiu no capô do carro e fez com que eu abrisse as pernas. Ele se encaixou entre elas, pegou meu seio com posse. Por favor, eu gritei, por favor. O quê? Pare! Eu disse e ele soltou e se afastou. E eu tive aquela mesma sensação de vazio. Ele abriu a calça, deixando o membro à mostra, massageando da base até a glande. Instintivamente eu passei a língua sobre minha boca e a Samuel sorriu. Eu já parei. O que mais você quer? Tomada de uma coragem que nem eu sei de onde veio, eu abri as pernas deixando a minha calcinha vermelha à mostra. Ele olhou vidrado o movimento, então eu toquei meus seios, abrindo um pouquinho a blusa, mostrando meu sutiã. E depois o bico. Ele enlouqueceu, me agarrando e sugando como se estivesse tirando o néctar do meu seio enquanto esfregava seu membro em minha abertura.
ainda protegida com a calcinha. Sugou um a um dos meus seios, e quando ele se sentiu satisfeito, ele soltou, escorregando o corpo para o meio das minhas pernas, passando a língua veludada sobre o meu sexo. Arqueei ainda mais as costas e ele continuou. Senti latejar a minha sensibilidade, molhando até demais, e eu explodi. E foi rápido. Você me quer, disse ele. Eu vejo. E ele enfiou o dedo para dentro. Arqueei as costas. Não vou aguentar muito tempo. Você é muito pequena, disse ele. Segurei a cabeça dele. Com o toque da língua veludada junto à minha pele sensível, e eu explodi. Por favor, eu implorei. Por favor. Ele ergueu a cabeça, me olhou, feito um predador, e perguntou: Por favor, o quê? Disse com a boca bem próxima à minha carne inchada. Era como se ele esperasse que eu dissesse algo em específico. E ele sabia que eu diria: Por favor, me possua. Ele paralisou. Ficou em pé com ar sombrio e se encaixou na minha carne úmida, forçando só um pouco, e eu gemi reclamando. Você aguenta mais? Perguntou ele baixinho. Confirmei com a cabeça. Ele retirou e estocou um pouco mais. Ai, meu Deus! Eu disse com os olhos em lágrimas. Tudo bem? Perguntou ele preocupado. Confirmei com a cabeça, mas eu sentia dor, na mesma proporção. Ao mesmo tempo que eu sentia prazer, eu sentia dor. Você aguenta mais? Ele perguntou. Abri os olhos e vi Samuel com um misto de prazer e preocupação nos olhos. Me senti segura. Sabia que ele não ia me machucar. Pelo menos ele não tinha intenção disso. Confirmei com a cabeça. E na verdade é que eu já estava completa. Mas ele me estocou um pouco mais. E eu afastei ele. Eu te machuquei? Ele perguntou. Não, mas é que você é grande demais. Eu reclamei e ele disse preocupado. Então vamos devagar, tá bom? Ele se manteve nesse tanto, fazendo movimentos calculados, a início e depois um pouco mais rápido, não penetrando tudo, e eu estava entorpecida pelo orgasmo. Ele retirou para fora e jorrou sobre minha barriga, e então saiu em busca de um banheiro, trazendo uma toalha molhada, me limpando cuidadosamente onde ele havia jorrado. Desci do capô do carro, me senti dolorida com as pernas bambas, enquanto ele limpava o seu membro. Eu vi manchas vermelhas de sangue na toalha. Ele me olhou preocupado. Você está bem? Sim, só um pouco dolorida, mas isso é normal. Disse a ele. Me senti envergonhada, insegura. Samuel me abraçou, beijou minha testa e disse: Não se preocupe. Você só rompeu seu rímel. Tecnicamente, essa foi a sua primeira vez. Ele me segurou com força, enquanto eu permanecia em silêncio. Queria entender o que estava acontecendo. Eu já fui casada, e como assim rompeu agora? Eu estava em meu estado pensativo, quando Samuel disse: Vamos almoçar. Ele se vestiu, me vestiu e seguimos para dentro da casa. Bom, a casa parecia saída das páginas do Pinterest. Na cozinha, encostado a balcões, ele abriu as marmitas, serviu para nós dois em pratos, enquanto servia refrigerantes em taças de cristal. Cada movimento do meu talher eu fazia, o Samuel estava em vigilância constante. Olhei para ele e sorri. O que foi? Agora você pode namorar comigo, disse ele, levando o garfo na boca. Samuel, eu li para você carta e eu vi que vai aparecer uma moça. E quando ela aparecer?
Esme, você é a moça. Você me conheceu como cliente, eu sou sua cartomante. Não, disse ele resoluto. Eu vi você dançando há alguns dias. Ele me olhou nos olhos. E ontem também, com a roupa verde. Eu tenho ido sempre ao acampamento. Raul, Ivo e Evoque trabalham para mim. E sempre que eu passo, eu vejo você. Como você nunca mais saiu da tenda, eu resolvi me consultar. Mas você não se viu nas cartas, o que eu achei estranho. Achei que seria mais fácil se você se visse. Baixei a cabeça. Mas você também não viu o meu segredo, ele falou. Então eu lembrei. Nós paramos na casa dele, mas ao mesmo tempo nós paramos dentro de uma garagem. E agora a gente estava escondido numa cozinha. Olhei para a cara dele e disse: Você é casado, né? Não, boba. Ele riu divertido. Então você só pode ser gay. Ele levantou a cabeça para trás e gargalhou alto. De onde você tira isso? Esse tipo de situação não acontece comigo. Acontece sim, disse ele, se aproximando e me beijando nos lábios. Samuel, eu não sei namorar. Ele pegou minha mão, beijou e disse: Então vamos ter que aprender juntos. Samuel mexia demais comigo. Eu nunca senti por ninguém o que eu sentia por ele. Nesse último ano, como viúva, foram muitos convites que eu recebi para sair. Não vou mentir. Mas eu não tinha vontade. Até agora. Essa foi a primeira vez que me permitia acontecer. E eu não me arrependia. Nem que amanhã ele sumisse da minha vida. Já me considerava satisfeita. Depois de nos alimentarmos, eu estava pronta para seguir para o acampamento. Eu tinha agenda cheia de clientes para atender, mas Samuel tinha outros planos. Assim que ele tirou o meu prato, eu segui até a pia para lavarmos a louça. Ele me abraçou por trás e falou no meu ouvido: O que você está fazendo? Estou lavando a louça. Ué, enquanto você cuida da louça, eu cuido de você. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele já estava de joelhos subindo minha saia e abrindo a minha calcinha. Ai, Samuel, ele escorregou com um dedo na minha carne inchada e massageou. Uma olhadinha de novo, ele disse rosnando. E então introduziu o dedo, fazendo eu arquear as costas. Ele mordia meu bumbum, enquanto massageava minha carne inchada. Por favor, o que? Ele disse. Por que você tá me judiando? Eu estou? Perguntou ele com voz erótica. Sim, pare com isso. Tudo bem. Ele retirou o dedo e estava levantando quando abandonei a louça e virei de frente para ele. Foi quando ele apoiou meu joelho sobre a pia, deixando meu sexo aberto. Ele baixou. Olhando de perto, eu vi um sorrisinho vitorioso. Com jeito, ele abriu os lábios do meu sexo e beijou, sugou, até eu explodir. Esmeralda, você é linda até aqui embaixo. Eu sorri. Ele levantou, me virou de costas, apoiando na pia e se escondeu o membro em mim. Não entrou tudo. Não cabia. As estocadas foram aumentando e ele segurou os meus cabelos pela nuca, puxando, forçando uma aproximação. Você é uma delícia tão apertada, disse ele urrando em meu ouvido, me abrindo em movimentos muito rápidos, me enlouquecendo que abruptamente ele tirou e eu senti escorrer as minhas coxas. Quando terminou a explosão, Samuel pegou outra toalha e veio primeiro cuidar de mim, depois dele. A visão era muito erótica, ele cuidando dele mesmo. Às 15 horas eu já estava sentada na minha mesa atendendo as minhas consulentes. Apesar de dolorida, eu estava bem satisfeita. Terminei às 18 e antes de eu sair para a terreira, Ana entrou, acompanhada de dois homens.
Pela feição dela, eu entendi que a coisa era séria. Eles querem falar com você, Esme. Indiquei as cadeiras, eles sentaram e Ana ficou por perto. Esmeralda, sou Arthur e esse aqui é o Jair. Estamos investigando a morte do senhor Mateus, o porteiro do cemitério. O rapaz fez uma pausa e eu sabia que ele estava me analisando. Minha reação foi real de surpresa e susto, e ele continuou. As pistas que seguimos indicam que ele veio até aqui ontem. Ouvintes, eu sou cigana, e imediatamente veio uma voz ao meu lado e disse: Eles não são quem eles falam que são, mas finge que você acredita. Então eu disse: Senhores, ele esteve aqui sim ontem, por volta das 20h30, e nós brigamos. Um deles fechou a cara e eu disse. E ele disse: Por que brigaram? Sim, nós brigamos porque ele queria me forçar a fazer sexo com ele e eu não quis. Então nós lutamos. Os homens analisaram minhas palavras e eu não estava mentindo, era exatamente isso que tinha acontecido. Eles se olharam e um deles disse: Sinto muito por isso, mas a senhora sabe aonde ele seguiu? Eu acredito que foi pela mata, respondi. Entendo. O acampamento tem câmeras? Senhor, ainda não, mas é uma boa ideia, hein? Respondi, finalizando a conversa. E deu certo, porque os rapazes disseram: Muito obrigado pela informação e lamento que tenha sido um encontro estranho de vocês dois. Ele esticou um cartão que tinha seu nome e número de celular e disse: Se souber de alguma coisa, por favor, nos ligue. Confirmei com a cabeça e eles saíram. Caí pesadamente na cadeira e fiquei por ali por um tempo. Algum tempo depois, os cristais da cortina anunciavam a entrada e chegada de alguém. Levantei os olhos e vi Serana. Esme, vem aqui fora. Como se eu pesasse uma tonelada, segui bem devagar, chegando até o lado de fora. Eu vi as luzes de um guincho piscando na rua. E o guincho carregava um trailer. Que lindo! De quem que é? Ana olhou para mim e disse: É seu. Samuel mandou entregar aqui. O quê? Eu disse quase num sussurro. Ana me puxou pela mão, levando até mais próximo do trailer. O acampamento estava inteiro ali, vendo aquele guincho estacionar, o trailer, o moderno. Ana não indicou o local onde ficaria estacionado, e custei acreditar que aquele trailer era um presente. Quem dá um trailer para outra pessoa? Me entregaram uma nota fiscal e estava com um post-it amarelo grudado, com um bilhete. E estava escrito: Espero que goste. Antes que me critique, é para sua segurança. Amanhã passo no acampamento. Te ajudo com a organização. S.A. Assim que li o nome, algo lá embaixo pulsou dolorido. A Esmeralda de antes teria devolvido, feito um escândalo, fechado a cara. Mas a Esmeralda de agora queria estrear o trailer. Com ele, claro. Ah, como ela queria. O trailer era moderno. Aqueles de forma retangular mesmo, um pouco maior que os trailers do acampamento. Do lado de fora era todo prateado, o que era diferente dos outros também, que na maioria eram brancos ou coloridos. Mas segurei as chaves, coloquei na porta e girei. A porta se abriu e imediatamente o cheiro de almíscar invadiu as minhas narinas. Samuel esteve aqui dentro. Procurei o interruptor e acendi as luzes. Havia uma cama de casal, um armário sobre a cama, uma mesa para refeição com cadeiras. Aos lados, uma pequena cozinha com geladeira, fogão, pia, armários e um banheiro. Tudo já com utensílios. Era só pegar minhas coisas na antiga tenda e passar para cá. Já estava tudo pronto. Ele pensou em tudo, inclusive nos mantimentos dos armários da cozinha. Eu estava encantada. Como Samuel pensou em mim ao ponto de me proteger.
Desci do trailer, fui buscar então as minhas coisas no trailer antigo, na tenda amarela. Quando eu cheguei lá, eu vi Magali, dentro da minha tenda. O que você faz aqui? Ora, você vai mudar de tenda, então eu quero ficar com essa aqui. Você não pode entrar aqui, eu disse. Você se acha melhor que todo mundo, né? Eu não mexi em nada. Ela tinha razão, né? Eu sequer dei uma chance pra ela. Mas isso é uma conversa para outro momento. Juntei as minhas peças pessoais, sem dar muita atenção para ela, e deixei a tenda amarela para problema do líder. Já não era mais problema meu. Assim que organizei tudo, dentro do trailer me afastei olhando ao redor. Peguei meu celular e disquei para Samuel. Tocou até cair na caixa postal. Deixei um recado e desliguei o telefone. Tomei meu primeiro banho no trailer, me arrumei para dormir. Deitei na cama, olhei o teto pensativa. Que segredo será que ele tem? O que será que ele tinha para me contar? Será que ele tinha outra mulher? Será que eu seria uma amante para ele? Mas por que ele não atendeu o telefone à noite? Eram muitas perguntas. E um dia ele ia me responder, eu tenho certeza disso. Amanhã seria um dia muito cheio, eu precisava dormir. Fechei os olhos e adormeci. Acordei às 7 horas da manhã com alguém batendo nervosamente na minha porta. Ainda vestida com um baby doll, abri a porta e vi Samuel com um embrulho na mão, me olhando dos pés à cabeça. Bom dia, minha nossa. Você dorme assim? Bom dia, sim, durmo assim. Algum problema? Se dormisse assim do meu lado, nós não dormiríamos, não. Se atendesse o telefone à noite, com certeza eu saberia se é verdade ou não o que você está me dizendo. Ele fixou os olhos nos meus e disse: Você ainda não sabe, não é? Não, mas você pode me dizer. Então, entra. Eu não quero que as pessoas me vejam do jeito que eu estou. Ele concordou, entrou, colocou tudo sobre a mesa e disse: Trouxe o café da manhã para você. Eu sei que você não jantou ontem. Café da manhã? Como sabe que eu não jantei? Perguntei. E ele sorriu. Vai me convidar para tomar café com você? Sim, claro. Samuel sorria e eu perguntei o que foi. Por favor, só não me toca porque eu não sei como é a acústica desse lugar. Ele disse baixinho e eu sorri. Então, por favor, Dona Maria, vai trocar de roupa. Porque com essa que você tá, em minutos você vai ficar sem. Minha nossa, eu pensei. Segurei ele delicadamente, aproximei seu rosto e beijei aquele homem lindo nos lábios. Ele me puxou para si e também estava pronto. Durante o beijo, ele colocou as mãos dentro da minha blusa pelas costas e eu gemi na boca dele enquanto aumentávamos o ritmo dos beijos. Minha mão colocando sobre o meio das pernas dele, ainda dentro da calça. E o que tudo mudou em 2 toques da mão dele. Estava pro lado de fora já. Me abaixei, ficando de joelhos. Samuel segurou a base do membro, me olhando de maneira sombria e maliciosa. Abri a boca, a convite para ele entrar. Então ele colocou a mão atrás da minha nuca, como se ele me disse, eu não consigo explicar muito bem. E foi colocando devagarzinho o membro em minha boca, e tirando, e colocando um pouquinho mais e tirando, fazendo com que os seus olhos diminuíssem. E ele retirou mais uma vez e introduziu mais uma vez, enquanto eu segurei o saco, escrotal com carinho. E ele enlouqueceu, investindo ainda mais contra minha boca, gemendo alto a cada investida. Senti, quando veias grossas anunciavam a aproximação de um líquido prestes a sair.
Samuel continuou a investir contra minha boca e senti ele explodir. Um líquido doce, quente. Limpei tudo com a boca e não deixei cair nenhuma gota, aproveitando cada suco do prazer. Ele se afastou e me ergueu até a cama. Deslizou o dedo em minha carne sensível e disse: Você já está pronta? Que safada! Ele praticamente arrancou meu short, esfregou a ponta do membro e então me possuiu. Era a nossa primeira vez dentro da minha casa nova. Samuel era um predador, mas ele tinha muito cuidado comigo. Por que você é tão apertadinha? Com uma voz rouca e uma última investida, e eu gemi. Foi formando na minha barriga um movimento que eu já conhecia muito bem e gostava, quando nós dois nos abraçamos e nós dois chegamos ao orgasmo, juntos. Abraçados na cama, sabíamos que tínhamos compromisso, porém eu tinha muitas perguntas. O que foi, meu anjo? Ele perguntou. Então eu disse: Onde você estava ontem? Você não sabe, né? Não. Então eu vou te contar. Tá bom. Podemos conversar mais tarde? Não, agora. Eu não tenho outra pessoa se é o que você está pensando, disse Samuel. Então, você é cigana, sabe das magias do universo. Samuel media cada palavra olhando para mim, vendo a minha reação. Confirmei com a cabeça e ele continuou. Minha família e eu nascemos com uma particularidade que está mais próxima de você do que você imagina. Particularidade próxima a mim? Perguntei. Sim. Sua árvore genealógica também tem essa particularidade. Que particularidade? Seu pai. Tá. O que você pode me falar? Somos Lycans. Ele disse e eu fiquei em silêncio. Esperamos ele continuar. Esmeralda, a lenda diz que o rei Lycan foi transformado em lobo por Zeus, como punição por ter oferecido a Zeus vísceras de seu filho para comer. Vendo que eu me calei, eu não estava entendendo o que ele estava tentando me dizer. E ele continuou: Esme, eu estava lá quando o rapaz do cemitério a atacou. Ele disse e eu me lembrei do lobo, e imediatamente arregalei os olhos, porque eu também me lembrei do lobo nas cartas dele. E então, como se alguém tirasse um véu dos meus olhos, eu olhei para Samuel e disse: Era você. Sim, ele confirmou. O lobo, um lupino, disse ele me olhando, e eu vi em segundos os olhos dele brilharem. Igual o feitiço de Áquila? Eu perguntei, e ele sorriu, confirmando. Você é um lobisomem? Sim, disse com calma, e eu me emocionei. Samuel salvou a minha vida aquele dia no ataque. Ele fez por mim. Ele me salvou. Vai saber quantas vezes ele me salvou na vida. Ele não falaria, eu sei. Respirei fundo, olhei nos seus olhos e disse: Obrigado. Ele me puxou para junto dele e nos abraçamos. Eu estava envolto em seus braços, aproveitando a proteção que ele me oferecia. E então ele disse: Case-se comigo. Mas e se nossos filhos nascerem com esse poder? Então eles terão sorte, disse ele. E eu me calei. Eu queria do fundo da minha alma. Só então eu entendi que a mulher do jugo
Era eu. Samuel me afastou do abraço, me olhando nos olhos e disse: Magali também é como eu. Ela está na minha matilha, assim como o pai de vocês. O quê? Isso é conversa para uma outra história. Pessoal, tô terminando aqui, mega atrasada nas minhas coisas, mas eu prometo que eu vou colocar tudo em dia, combinado? Deixa seu like, já se inscreve no canal, vamos ajudar essa nossa comunidade? Um beijo, até a próxima.